Bom dia, Razan, PVC aqui nos acompanhando de primeira. Já estava na hora, né, do Duílio assumir alguma coisa. São 5 técnicos, né? O Corinthians realmente fez muitas trocas esse ano, não tem nem como falar em relação ao trabalho do Duílio, que foi um bom trabalho ou não foi. Está na cara que realmente ele não fez um bom mandato, né? Se a gente for falar aqui tudo que ele errou, vai dar uma linha do tempo muito grande e o programa não teria tempo para isso, né? Você vai lembrar de Tausa, a questão dos treinadores, enfim, tem muita coisa para falar em relação a Duílio Monteiro Alves e por isso que, né, ele se torna aí o presidente que não é campeão. Acho que tem a conta do PVC, né? São duas contas, né? Todo mundo faz a conta de 87, mas o PVC sempre vem com uma conta que ele acha algo doido, a conta dele é a Marlene Matheus, que é 91, né, o PVC? Porque a Marlene Matheus foi eleita no dia da conquista da Supercopa e então, tomou posse no dia seguinte. Ela não seria campeã? Ela não era presidente sob mandato. O mandato dela começou no dia seguinte. Mas tudo bem, mas vamos lá. O Corinthians não passava 4 anos sem título desde 87. É bastante tempo. Aqui, e é a maior seca de títulos, 84, 5, 6 e 7, 2019, 20, 21, 2020, 21, 22, 23. É a maior seca de títulos, as duas, desde os 23 anos que acabaram em 77. É muita coisa, isso tem um impacto forte no Corinthians, né, Samir? Embora já esteja na reta final de mandato, são praticamente 3 meses aí para terminar a temporada, contando ainda com outubro, às vésperas de uma eleição. Não, muito forte, né? Ontem, por exemplo, os torcedores invadiram o saguão do hotel lá em Fortaleza, foi um protesto, né, muito grande, a polícia teve que intervir com gás de pimenta, aquela coisa toda, o Duílio, né, teve que dar explicações para o grupo, ele, o Alessandro, né, eu digo o grupo, né, de pessoas que invadiram ali o saguão do hotel, esperaram a chegada do ônibus, enfim, foi um protesto daqueles bem fortes. E nas redes sociais também a insatisfação era muito grande, porque não só pela eliminação do Fortaleza, né? Se você fosse conversar com os torcedores do Corinthians, a maioria não acreditava que o Fortaleza ia passar, que o Fortaleza era o favorito, mas foi, na verdade, né, o Duílio fechando a conta, né, de tudo que ele cometeu aí de erros, né? Desde a escolha do Silvinho, o primeiro técnico dele, que foi uma invenção. Ele insistiu para o ano seguinte, depois demitiu no primeiro clássico contra o Santos. Depois a primeira vez talvez que ele acerta com um técnico é o Vitor Pereira, mas depois ele erra na administração da situação toda. Depois ficou claro que não era só a questão da sogra, o Vitor Pereira queria uma reformulação. Eu trouxe isso na época, né, que o Vitor Pereira queria a reformulação e o Duílio não queria fazer essa reformulação. Ele até segurou essa onda. É bom a gente deixar isso bem claro, viu, Razan, PVC aqui nos acompanha. Pelo fato dele ser o irmão do Duílio, vou usar o termo, né, que o Duílio usou na coletiva, Vitor Pereira é um irmão, pelo fato de ele ter virado um irmão mesmo, um amigo do Duílio, ele não quis expor que era isso, que ele tinha pedido a saída de vários jogadores e queria uma reformulação, e o Duílio não aceitou e ele acabou saindo, e ficou só a questão da sogra. Realmente, tudo bem que depois o VP assina lá, né? Ele faz a nota lá de saída dele, alegando que era problema familiar. Mas, enfim, foram muitos erros do Duílio, depois veio a questão do Cuca, Vanderlei Luxemburgo, o Lázaro, né, que também foi um dos maiores erros, porque ele inventa o Silvinho, depois ele insiste no erro, ele repete o erro, ele inventa o Lázaro também, e depois vem toda a questão polêmica do Cuca, tenta o Tite, tenta o Mano, Vanderlei, enfim, pelo menos na minha opinião, em relação a técnico, ele conseguiu errar em tudo que ele fez em relação a treinadores do Corinthians. E não dá para um time grande como o Corinthians virar laboratório de presidente para, enfim, ou então estágio para técnico. Porque, com todo respeito ao Lázaro, dentro do clube já me falavam, Samir, ele nem técnico é ainda, ele não era formado técnico, mas faz muito bem a função dele, chefiando o departamento de análise de desempenho, como auxiliar. O Lázaro sempre foi muito bom no que ele fez, né, no que ele faz, só que ele não estava preparado para técnico. Então, assim,
foi uma sucessão de erros e manda o Vanderlei Luxemburgo embora, né? No meio da semifinal, que foi outro absurdo também. Agora vai ficar aquela... E ele deu essa brecha para o Vanderlei, né? Porque vai ficar... O dia que o Vanderlei der uma entrevista, conhecendo o Vanderlei, eu duvido que o Vanderlei não vai dar uma cutucada em relação a isso, né? Será que com ele metendo aquela retranca do Estudiantes lá, não poderia passar nos pênaltis com o Cássio? Vai ficar sempre essa interrogação. Essa é a verdade, porque se fosse para demitir, demitisse antes. Enfim, errou tudo, até a chegada do Mano agora, o Duílio conseguiu errar tudo, sem falar que não contratou um lateral esquerdo em 3 anos, um lateral esquerdo titular, eu digo, em 3 anos, um dos maiores absurdos. Em 2021, o Corinthians tomava um monte de gol já nas costas do Fábio Santos, eu lembro Dudu, clássicos contra o Palmeiras, aí depois vem 2022, não tinha condição, ele renova com o Fábio Santos, e se fosse presidente no ano que vem, ia renovar com um monte de jogador aí, ainda que, né, faz parte assim dos jogadores que ele gosta. O grande símbolo disso aqui é que o Corinthians visitou Fortaleza 4 vezes nos últimos 4 anos, com 4 técnicos diferentes, e perdeu as 4 com Fortaleza, tendo nos 4 jogos o mesmo treinador. Isso é sintomático. Isso é algo muito significativo, porque dá a dimensão de como as coisas se inverteram nos novos tempos do futebol, e é um período que coincide exatamente com essa escassez de títulos do Corinthians. Você que tá ligado... Diga, Samir. Não, desculpa, Razão. Tá aí a diferença, né, que o PVC falou, o trabalho, né, do Vojvoda, que está sendo feito há muito tempo, e o Corinthians vai disputar um jogo... E o Corinthians tentou o Vojvoda também, né, nesse meio desse caminho. Tentou o Vojvoda também, e um jogo super decisivo, o Mano Menezes estava testando os jogadores. E praticamente estreando. Né, estreando e fazendo testes que já deram errado, como o Romero, por exemplo, e tantos outros. Então... tá aí, né? Não tinha como passar realmente. O trabalho de uma gestão organizada e que construiu esse caminho desde a Série C até chegar a uma final de Sul-Americana, passando por degrau até chegar a esse momento, de uma outra que só olha para o passado e costuma buscar, mais uma vez no passado, soluções para o futuro, como o PVC já disse aqui no De Primeira. Você que está chegando com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport. Estamos em campanha rumo a 1 milhão de inscritos. Você que está chegando agora, mandando mensagens aqui no chat. Tem algumas mensagens sobre o Duílio que eu quero repassar tanto para o Samir quanto para o PVC. E tem uma novidade aqui para a gente. Você está vendo que do lado do PVC tem um QR Code ali, né? Você pode pegar a sua câmera do seu celular, apontar para o QR Code que está ao lado de PVC e entrar no canal do WhatsApp do Corinthians. Aí o PVC se escondeu agora ali atrás do QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você vai entrar no canal do WhatsApp do Corinthians aqui do All Sport. Tem canais dos outros clubes também, a gente vai mostrando ao longo da nossa programação aqui do De Primeira, mas para você, torcedor corintiano, já fica essa novidade também. Se você quiser ficar bem informado sobre o Timão, entre no grupo do WhatsApp do Corinthians, aqui do All Sport. Algumas mensagens que eu queria repassar para vocês, só lembrando, para quem talvez não tenha visto o jogo, Fortaleza bem melhor no jogo, mereceu a atuação que fez e construiu o resultado com mérito, os gols do Iago Pikachu e do Tinga, que é um símbolo dessa reconstrução do Fortaleza. O Tinga faz o gol do Cassiano Day, que é famoso lá no Fortaleza. O Tinga dá assistência para o gol do Cassiano Day, que é um jogo, uma final de Campeonato Cearense contra o Ceará no mesmo Castelão. E é uma jogada até parecida, que ele cabeceia ali no segundo pau, parecido com o gol que ele faz ontem contra o Corinthians, mas dessa vez ele cabeceia direto para o gol. Nesse outro lance ele dá assistência para o Cassiano, que faz o gol do título, que interrompe o que seria o pentaconsecutivo do Ceará e dá o título para o Fortaleza naquele tempo de outro momento, de reconstrução ainda. Mas aqui no chat, Samir e PVC, eu queria ouvir vocês, porque está falando do Duílio vai terminar o mandato sem títulos. O Giovani está falando isso, o Aparecido está dizendo isso também, e o Diogo também. Duílio, pior presidente da história do Corinthians. É exagero ou é isso mesmo, PVC? Eu acho exagero, porque, assim, eu acho que o Roberto Passo foi um presidente ruim. Eu acho que Vadir Elu foi o presidente que fez nascer a Gaviões por causa do autoritarismo e de se perpetuar. O Duílio tem muitos erros, mas digamos que seja um presidente democrático nesse sentido. Ele exerce um mandato e vai embora. Então, não acho que assim, tá muito fácil a gente dizer o pior disso, o pior daquilo. Eu respeito quando você fala o pior é fulano, depois é o ciclano, depois é o beltrano. Se você falar o pior porque você está vendo esse momento como um momento ruim, é muito difícil dizer.
o pior acho que foi o Wladimir. Apesar do Wladimir ter sido um presidente por muito tempo, foi um presidente sem título e o presidente que causou a revolta de uma parcela da população corintiana, do povo corintiano, que criou uma torcida organizada para protestar contra ele. Naturalmente, quando a gente está vivenciando o momento, ele fica mais em evidência para o torcedor, principalmente para quem não conhece tão a fundo a história de um clube mais que centenário. Samir, como é que você vê essa questão? Exatamente, por isso que eu acho o pior, porque se for analisar todos os presidentes, né, que eu vi, não tem como eu pensar que o outro é pior. Nem Vicente Mateus, a Marlene Mateus tem esse título que o PVC cita, Alberto Dualib ganhou títulos demais, apesar de toda a polêmica aí na sua gestão. O Andrés também, no primeiro mandato, foram 4 títulos, fora a construção do CT Joaquim Grava e também todo o processo da Neoquímica Arena, né, que começou ali. Enfim, não ganhou nada, né? E a questão da dívida, esse é o problema, porque quando o Duílio assume, ele não começa com o discurso de que ele tá vindo ali para ajeitar a casa, pagar as contas. Aí no último ano de mandato, como a situação fica complicada e já passou 2 anos sem títulos, ele vem com essa conversa numa entrevista coletiva. Só que a dívida baixou 0,2%. Se eu não me engano, a dívida do Santos, que está aí lutando para não cair faz tempo, acho que baixou em 30%. O Duílio fez todo um discurso, está com esse discurso na ponta da língua e, de repente, apresenta as contas uma dívida que baixa 0,2%. Com tantos erros que o Corinthians cometeu na formação do elenco, na questão dos técnicos que eu citei, teve o caso da Tausa, né, que foi uma vergonha, um patrocínio que falaram que ia render milhões ao Corinthians, tinha gente que falava em bilhão, ia pagar o Paulinho, acabou não pagando, ficou para o clube todo pagar. Enfim, foram vários erros. E, de repente, as contas, 0,2%. E dizem, né, que no final do ano, mas aí a oposição começa a divulgar esse tipo de situação, de que talvez não vai reduzir tanto assim também no final desse ano as contas, lembrando que a receita aumentou, né? O Corinthians pode fechar o 2023 com uma receita aí quase batendo em 1 bilhão. Então é difícil falar, né? Porque realmente o mandato é ruim. Ele aumentou a receita, mas ele não consegue aproveitar isso. O Diogo está falando exatamente isso aqui no chat, que ainda não arrumou a casa também, PVC. Não arrumou a casa. O mandato não é bom. Agora, assim, eu voltei lá no passado de novo. Miguel Martinez. O Wladimir teve 5 mandatos consecutivos e não ganhou nenhum título. A não ser o Rio-São Paulo dividido em 4. Né? Porque em 66 o Rio-São Paulo foi conquistado por Santos, Botafogo, Vasco e Corinthians, dividido, porque não tinha tempo para completar o campeonato. Mas a gestão do Wladimir não tirou o Corinthians da fila. E logo depois veio o Miguel Martinez, que ficou no mandato 15 meses e foi deposto, em função da má gestão e da crise financeira. Então, eu acho que para falar de um pior, a gente precisa olhar para todos os mandatos. O mandato do Duílio não é bom, evidentemente que não é bom. Agora, tem um monte de mandato ruim no passado. É só esse. O Roberto Páscoa mesmo. Eu acho muito curioso quando as pessoas falam assim: o Corinthians é um clube democrático, como o São Paulo é um clube democrático, como o Palmeiras é um clube democrático, como o Flamengo é um clube democrático. A democracia corintiana acabou com a eleição de um apoiador da ditadura, que era o Roberto Páscoa, que foi um péssimo presidente do Corinthians. Foi um horroroso presidente do Corinthians, que também não ganhou título. Era um outro período da história. Você não arrecadava 1 bilhão e nem tinha uma dívida de 1 bilhão. Mas, assim, foi um presidente muito ruim. Então, há presidentes ruins na história do Corinthians. Eu destaquei aqui Wladimir, Miguel Martinez, que foi deposto, o Roberto Páscoa, são 3 ruins. O Duílio não faz um bom mandato. Só para a gente dizer o pior, é preciso comparar com outros piores. Aqui no chat tem lembranças. O André está citando, por exemplo, o Alberto Dualib, que teve forte campanha, eu lembro, na época que ele era presidente, para ele sair do Corinthians, naquele período, principalmente final ali da gestão. E então, alguns citam o André Sanches, enfim, tem vários nomes citados aqui no chat. Você pode continuar opinando com a gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal do UOL Sport. Teve uma pergunta que chegou aqui no chat que já tem a ver com o assunto da nossa sequência da pauta do Corinthians, Samir, sobre possibilidade de saída de jogadores, a coluna que você subiu agora há pouco no UOL Sport, com essa chegada do Mano Menezes e a transição de grupo que deve acontecer invariavelmente com a chegada do Mano.
perguntou sobre a possibilidade de renovação do Mosquito aqui no chat, e eu já emendo para você falar também de Fábio Santos, que na entrevista pós-jogo indicou claramente que a sua aposentadoria está muito próxima de chegar, o lateral que tem muita história no Corinthians, ele bastante emocionado e resignado até com isso. Como é que está esse novo momento agora com o Mano de remontagem? Vai ter muita saída de jogador e do Mosquito a renovação também, por favor. Não, o Razão, do Mosquito já houve a renovação, né? Faz que 2 meses, 1 mês mais ou menos, aí o Corinthians anunciou a renovação dele por mais 4 temporadas. Então o Mosquito esse está fora, pelo menos no início da lista de dispensas, né? Que deve ocorrer. O Mano ele chega para fazer essa reformulação, foi contratado muito para isso também, né? Porque entre os corintianos, tanto dentro do Parque São Jorge, dentro do CT Joaquim Grava e fora, né, nas redes sociais e arquibancadas, é unânime que o Mano ele faz a reformulação que o Tite não faz. Então, muita gente acreditava mais no Mano para essa reformulação do que no próprio Tite. O pessoal considerava que se o Tite voltasse, muita gente ia continuar, que eles não queriam, né? Digo, os torcedores e quem também está lá dentro do Corinthians. Então, o Mano ele vem para fazer essa reformulação e ele vai fazer. É bom lembrar que eu fiz eu apurando ontem, né, após o jogo, ainda na madrugada, conversando com algumas fontes, me falaram algo que me surpreendeu. Por quê? Porque os jogadores que terminam o contrato no final do ano, esses eu já imaginava que a maioria ia sair. E me passaram que só o Renato Augusto está sendo avaliado agora pelo Mano. O Renato que a diretoria já considerava que ia renovar com ele. Então agora vai ter que passar aí, né, por uma conversa entre diretoria e Mano Menezes. O restante desses jogadores, todos que terminam o contrato no fim de 2023, desse ano, não vão renovar. Gil, Fábio Santos, esse já citou aí a aposentadoria. Juliano, Cantígio, o Maicon no Corinthians não vai comprar, também vai embora. O Paulinho passou pela lesão, por mais uma vez por uma cirurgia ligamentar, também não. Bruno Mendes, no Corinthians, não conseguiu a renovação. E o Juan Oliveira. Esses aqui, desses, nenhum vai ficar. E aí você tem para o ano que vem alguns jogadores que terminam o contrato no fim de 2024. Por exemplo, o Cássio e o Fagner. Eu acho que o Mano não vai mexer no Cássio, né? Senão é arrumar muita confusão. Mas o Fagner há uma insatisfação. Então, o Fagner e o Romero, que tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024, são jogadores que vão entrar nessa pauta de atletas que o que me passaram ontem, que o Mano vai pedir para a diretoria fazer acordo, coisa que essa diretoria nunca fez. Quem tem contrato, todos os jogadores que tiveram contratos longos, ou então que termina no final do ano que vem, esse tipo de situação, nunca o Corinthians fez acordo, nunca entrou numa rescisão. E o Mano vai querer isso. Jogadores que ele não quer contar, que tem contrato um pouquinho mais longo, ele vai pedir para a diretoria entrar em acordo. E aí tem Fagner, tem Romero até o fim de 2024, Rafael Ramos no meio, né, da próxima temporada, o Bidu até o fim de 2025, e depois, para chegar numa lista aí de até 20 jogadores, que eu coloquei no título da coluna, Razan, tem os jovens que não tem condição, né? Matheus Araújo, Rony, Léo Maná, o Felipe Augusto, entre outros. Aí vai dar quase, realmente, aí, ou passa, né, 20 jogadores. Então, a reformulação para 2024 vai ser grande e tem que ser, que é o que o Corinthians precisa. Esses 4 anos que o PVC citou do Corinthians sem títulos, se você for ver, com todos esses jogadores aí, Fagner, Fábio Santos, Gil, todos, né? Sempre eles. Chegou a hora de mudar, né? Se eu te pedir no pique do rádio os principais dessa lista, você elencaria quais até? Não precisa citar os 20, porque são muitos nomes, mas até 10 nomes dos principais, dos que devem sair, pelo que você tem de informação, Samir. Dos principais, Gil, Fábio Santos, né, Bruno Mendes por não ter renovado, o Maicon, né, a gente já está falando aí de 4, né, ou 5 titulares. O Fagner não dá para cravar, mas eu sei que há uma insatisfação muito grande com o Fagner. Ontem, Razão, o Bruno Pacheco passava de moto do lado do Fagner. E, então, assim, não tem mais condição. O Fagner, nas quartas de final da Libertadores, estava acima do peso, num jogo decisivo do ano passado contra o Flamengo. E eu vivia noticiando essa questão, né?
só o Vanderlei Luxemburgo teve coragem de ir numa coletiva e falar que conversou com ele para ele emagrecer. Então, eu até falei contigo no pique do rádio, né? Gil, Fábio Santos, Juliano, Michael, Paulinho, Bruno Mendes, talvez o Fagner. Acho que esses são os principais, né? Porque depois entra Cantígio, jogadores não tão importantes, Juan Oliveira. E o Romero dá para colocar entre os principais, né? Porque sempre tem um lobbyzinho pelo Romero, né? Vira ou mexe. Clássico. Sim. Vira e mexe aí o Romero vai ressuscitar, é importante, aquela coisa toda. Corinthians que só olhou para trás, né? Na gestão do Duílio, contratou, foi contratando só jogadores do passado e acho que o último deles aí foi o Romero, de 2017. Então, e fica sempre essa expectativa que ele vai ser o Romero de 2015, 2017, que já não era assim um grande Romero, né? Era mais realmente um jogador dedicado ali na marcação pelos lados. Mas, enfim, o Corinthians foi sempre contratando atletas do passado, o Michael, o Gil, o Fábio Santos, e esses jogadores realmente aí o Mano não vai querer trabalhar. É claro que o Fagner vai depender muito aí da questão contratual também, porque ele, de todos esses atletas, ele é o único que tem um salário um pouco mais alto, né? Final de 2024 o vínculo dele, mas o salário um pouco mais alto, então não é tão fácil também de rescindir. Enfim, mas não agrada não, posso te garantir que hoje o Fagner não agrada. Essa é a lista. Tem todos os detalhes na coluna do Samir Carvalho aqui sobre esses nomes que podem sair do Corinthians. Perdão, PVC. Questão que se você começa a montar essa lista de dispensas, a gente começa a montar uma lista de necessidades. Então, você tem a necessidade de contratar um lateral direito, pelo menos um lateral esquerdo. Pelo menos um, né? Se você tiver se o Léo Manal reserva no começo do ano, para ir montando durante o decorrer do ano. Mas pelo menos um lateral, pensando no time titular, um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro, ou confiar que o Caetano vai ser o titular junto com o Lucas Veríssimo, um segundo volante, um meia, um atacante, pelo menos. Pelo menos isso. Para você montar um time com Cássio, um lateral direito que chegue, Lucas Veríssimo, Caetano e um lateral esquerdo que chegue. Moscardo e um segundo volante que chegue. Digamos, Matias Rojas, Renato Augusto e um atacante que chegue. E Yuri Alberto. E o difícil é olhar para o mercado e pensar onde é que estão esses jogadores com a qualidade necessária. Vamos olhar para o Campeonato Brasileiro Série A. Onde tem? No Cuiabá. É a criatividade que o scout do Corinthians vai ter que ter, principalmente também falando e pensando sem tanta receita assim disponível. A gente está falando exatamente da dívida do Corinthians, como mesmo não conseguiu equacionar nessa reta final, principalmente do seu mandato do William Monteiro Alves, o Samir Carvalho. Aí vai ter que realmente ter um pouco de criatividade. Se eu não me engano, o Caio Alexandre, acho que o Fortaleza achou lá no Vancouver, não foi? Mas ele começou no Botafogo e foi para lá. É isso aí. Só se ter esse tipo de criatividade. E o Corinthians, o PVC falou, onde tem no Campeonato Brasileiro? Tinha ano passado. O Alessandro recusou o Marlon Freitas. Uma coisa que eu sempre indaguei também. O Corinthians negociou diversos jogadores com o Cuiabá. Ninguém teve a criatividade, dizendo entre aspas, abusar dessa palavra agora, de, por exemplo, ir lá e pegar o PP, que, queira ou não, é importante para o Grêmio. Ele, não sei se ele é titular absoluto, mas vários jogos eu vejo o PP jogar e jogar bem. Teve muita lesão, mas ele hoje é titular do Grêmio. Titular, você não poderia chegar... Você cedeu 5, 6, 7 jogadores ao Cuiabá, você não poderia pegar o PP, tentar fazer uma negociação. Então, assim, o Corinthians, onde encontrar esses jogadores, realmente eu acho que esse ano está mais difícil. Ano passado teve e o Corinthians não quis, né? O Alessandro alegou que o Corinthians estava bem servido de volante, porque tinha na época do Queiroz, enfim. Então é difícil. É claro que nós vamos falar de uma outra diretoria, né? Para a montagem e desse elenco. E uma coisa importante, hein? Que eu não coloquei isso na coluna, mas vale a gente ressaltar aqui. Eu acredito que dessa vez vai partir do treinador para a diretoria e depois para o mercado a busca de reforços. Uma coisa que me falaram dentro do Corinthians é que o Mano não aceita esse negócio de
né? Ó, o empresário aqui ofereceu jogador, porque o Corinthians errou muito nessa gestão e na montagem desse elenco, porque os treinadores não indicavam os reforços. Eles iam chegando de acordo com a diretoria ia indicando. Por exemplo, o Michael, não foi um pedido de ninguém. Então, o Juliano, enfim, aí você pensa, Juliano precisa o treinador aprovar, enfim, é uma outra discussão. Mas é importante dizer que o Mano quer montar o elenco, que o elenco seja montado dessa forma. Ele pede, a diretoria vai no mercado buscar. Parece que foi assim, né, na primeira passagem dele. Vamos ver como isso vai acontecer. Eu vou chamar mais um convidado para conversar com a gente aqui, colunista também do All Sport. O homem está no estilo de boina. E eu vou chamá-lo já para dar um pitaco sobre essa eliminação do Fortaleza, a classificação do Fortaleza e a eliminação do Corinthians. Como é que ele enxergou tudo isso? Bom dia, meu querido amigo André Hernan. O Fortaleza é Brasil na Sul-Americana e você está estiloso hoje. Obrigado. Bom dia, Razan, PV. Tudo bem? Samir Carvalho, o homem das notícias. Gosto da apuração do Samir Carvalho, me inspiro nas apurações dele. É o homem que sabe tudo. Cara, ontem não me surpreendeu o resultado, porque, enfim, tudo que o Samir vem falando dos bastidores do Corinthians é uma situação que o Mano agora vai ter muito trabalho. E não me surpreende também a classificação histórica, né? Porque o que o Fortaleza fez ontem foi história. Um Fortaleza que vem trabalhando assim de gestão, já que a gente fala tanto de gestão no Corinthians, a gestão do Fortaleza a gente tem que exaltar sempre, né? O presidente Marcelo Paz estava lá na zona de rebaixamento com o time no Campeonato Brasileiro do ano passado, fez uma mini reformulação, preferiu trocar, entre aspas, 11 do que trocar um. Era muito mais fácil mandar embora o Vojvoda e criar um fato novo, que o Corinthians vem fazendo há muito tempo. O tal do choque, PVC. E aí o time o time conseguiu não só se classificar para uma pré-Libertadores, como saiu do rebaixamento e chega na Sul-Americana muito forte, muito consistente, e acho que vai ser um belo duelo com a LDU, jogo único, tá tudo aberto. Eu acho que o Fortaleza tem grande chance de ser campeão da Sul-Americana. Provavelmente a LDU, que fez 3-0 no jogo de ida, tem o jogo de volta hoje. Provavelmente. Lá vem ele com... Tem 90 minutos. Passou já era. Futebol, né? Futebol pode acontecer de tudo, mas também acho que é muito improvável que não seja a LDU adversário do Fortaleza no dia 28 de outubro, em Punta del Este, perto de Punta del Este, ali, Maldonado. Você está vendo aqui o ticket, já está carimbada a passagem do Leão do PC. Você que está chegando agora com a gente, deixe seu like, hein? Se inscreva no canal do All Sport, estamos em campanha, rumo ao 1 milhão de inscritos, é a nossa meta, já somos mais de 960 mil. Continue mandando sua mensagem. O Vitor Matheus está falando que o André Hernan está parecendo o Neves aqui no nosso chat. O Gabriel Neves, acho que é esse que ele está se referindo. É o seu estilo, André Hernan, já está fazendo sucesso. Gabriel Neves que está me imitando, pô, tá maluco. É isso. Quem é? E o Vitor está dizendo que você está de Peaky Blinder. Ô, Samir, para a gente amarrar esse Corinthians daqui para frente, como é que fica esse início agora do Mano Menezes porque ainda tem um Campeonato Brasileiro para disputar, né? É bom sempre lembrar disso. Tem um Campeonato Brasileiro e uma sequência dura, né, Razan? O Corinthians tem aí adversários difíceis pela frente, né? Só as duas próximas rodadas é Flamengo e Fluminense. O Corinthians está somente 4 pontos da zona de rebaixamento e não tem mais jogo a menos, nada disso na tabela. A gente está falando da reformulação, estamos falando de 2024, mas o Mano vai ter que agora, né, encaixar o time dele. Já mudou o esquema, né? O Corinthians tem atuado em um esquema diferente, já com a saída do Luxemburgo, a entrada do Mano. Pelo menos os 2 jogos o Mano optou pelo 4-2-3-1, com variação para o 4-4-2, e agora vai ter que encontrar os jogadores certos, né? O time titular, que ele não encontrou ainda. O Romero fez o gol no clássico contra o São Paulo, mas o Romero ele cansou já no primeiro tempo do jogo. Ele não é mais aquele Romero para atuar pelos lados. Eu acho que todos os treinadores que depois chegaram no Corinthians perceberam isso, e o Mano vai ter que perceber também. Aliás, o Romero, nas equipes anteriores, ele já estava jogando por dentro, ele já não tinha mais condição de jogar pelo lado. Como ele faz o gol, empolga um pouco contra o São Paulo. Mas se você for reparar, por exemplo, no primeiro gol do Calleri, o Romero já não encosta no Rafinha, o Rafinha já faz o cruzamento com tranquilidade.
é um jogador que cansa pelos lados, ele não consegue. Ontem, por exemplo, ele não criou nenhuma jogada, né? Foi engolido pelo Tinga. Então o Mano vai ter que achar o time lutando contra o rebaixamento. O Flamengo é um adversário difícil, né? Mesmo jogando na Neoquímica Arena. Então, assim, falamos muito da reformulação, mas o Mano vai ter que encontrar o time agora para fugir lá da parte de baixo da tabela. O Corinthians focou muito nessa questão da Sul-Americana. Eu lembro o PVC falando várias vezes que o Corinthians tinha que ser campeão, e realmente tinha que ser campeão, só que o brasileiro, né, sempre foi um alerta ali a questão da zona de rebaixamento. Agora o Corinthians vai ter que fugir aí, né, dessa zona da degola, a zona do rebaixamento, com o Mano montando o time dele ainda em 2023, né? Falamos em montar um time em 24, mas é montar em 23 ainda. Tabela para ilustrar o que o Samir falava, o Corinthians com 30 pontos agora, 3 acima, 4 na verdade, 4 acima do Z4, o Vasco é o primeiro dentro com 26 pontos, é o 17º colocado, depois vem Goiás e Santos. Samir, obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no De Primeira, amigo. Não, eu vou embora porque eu tô com vergonha, né? Nem Salomão, no alto da sua glória, se vestiu tão bem igual o Hernan, velho. Um abraço. Ele tá demais. É porque eu sabia que você tava, Samir, por isso que eu coloquei a melhor roupa que eu tenho. Boa! Valeu, Hernan, sempre um prazer. PVC, Razan e quem nos acompanha no De Primeira. E não dá nem para fazer piadas hoje, né? Que a situação tá feia no Coringão. E eu não trabalho com piadas fáceis, tipo laje caiu, esse tipo de coisa, eu não trabalho. Não, um abraço. Ele gosta de ser mais profundo nos trocadilhos, o nosso colunista Samir Carvalho. Obrigado mais uma vez pela participação, reforçando mais uma vez também o convite para você que é corintiano, quiser ficar atualizado das notícias do Corinthians, aponte a câmera do seu celular para o canal do WhatsApp do Timão, QR Code que está posicionado ao lado do nosso PVC.